Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de artes, né? Eu sou o professor Alexandre Lacerda e aí nós agora vamos começar vendo aqui a minha qualificação, né? Eu sou o professor Alexandre aqui, olha aqui, ó. E aqui a minha formação, né? Sou licenciado em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou também especialista no ensino da arte com ênfase em música, ok? Então, nossos assuntos de hoje, nós temos a Renascença, o Barroco brasileiro e a arquitetura barroca em Rondônia, ok? Vamos dar uma passada aqui por esses temas com bastante cuidado. A Renascença, no século XV e XVI, a Europa passou por uma revolução cultural que ficou conhecida como Renascença ou Renascimento. Okay? Isto porque muitas pessoas ficaram inspiradas por um renovado interesse, olha isso aqui, tá? Pela cultura clássica. Então, Renascença é uma releitura, uma volta à cultura clássica, né? Esse interesse afetou todos os aspectos da vida, desde a arte e a arquitetura até a ciência e a filosofia. Na pintura, técnicas se desenvolveram e ajudaram os artistas a criarem pinturas muito mais realistas. Ok? Então, vamos entender direitinho o que foi a Renascença, né? Olha aí, a Renascença italiana, mais famosa, né? Então, na história europeia, a Renascença marca a transição do fim da Idade Média para o surgimento da Idade Moderna. Muito importante aí, tá? Então, aqui, ó, esse tema, nós vamos ver bastante aqui sobre ele. Pietà, que é piedade, né? É um retrato da Virgem Maria sofrendo sobre o corpo de Cristo, né? O Filho morto, né? O tema era extremamente popular na arte do norte da Europa. E a Virgem costumava, né, ser retratada numa tristeza angustiada e contrita, lamentando sobre as feridas abertas do seu filho morto. Então, a Virgem, o ponto alto do quadro é preenchido pela expressão triste e cansada, exausta da Virgem que olha para o filho morto, né? A Virgem Maria embalando seu filho morto lembra as imagens da Virgem com o menino Jesus dormindo em seu colo, né? Aqui, contudo, Bellini ressalta a dramaticidade da cena ao envelhecer os traços de Maria. Então, vale a pena dar uma olhada melhor lá no quadro, né? O grande artista Michelangelo, né, também fez a sua interpretação de Pietà. Em sua versão, né, Michelangelo ignora o realismo cruel do corpo abatido de Cristo, em favor de uma visão idealizada que combina a beleza clássica com o naturalismo. Então, Michelangelo, ele ressaltou não a tristeza, que era o mais comum, não a dor, mas a forma do corpo, a beleza clássica, a simetria, né, entre as partes do corpo, né? Você veja aí a expressão, não a expressão de tanta dor assim, mas as formas do corpo dá para ficar bem nítido aí, a gente percebe até os ossos e tudo mais.
Uma outra obra aqui, Mona Lisa, super conhecida, né? Que é Óleo sobre Madeira, de Leonardo da Vinci. Olha aqui, foram 3 anos para pintar. Então, aqui, ele destaca o equilíbrio entre o humano e o natural. Quando fala no natural, porque naquela época eles procuravam retratar, procuravam desenhar, pintar, de modo que ficasse muito, extremamente, quase igual ao que eles estavam vendo. Tá? Então, aqui, ó, é a forma como a ondulação dos cabelos da mulher, né? Que parece ecoar nas águas do rio atrás dela. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai perceber. E aqui, olha aqui, extremamente importante, a técnica do esfumato. O que é a técnica do esfumato? É gradações de luz e sombra, que diluem as linhas dos contornos do horizonte. Então, você vai prestando atenção que as luzes vão... o quadro ele vai ficando levemente desfocado lá para o fim. E isso aí dava uma ideia de profundidade ao quadro. Chegamos aqui, então, ao barroco brasileiro. Tá? No século XVI, XVII e XVIII, 3 estilos europeus diferenciados, o maneirismo e o barroco, de fonte italiana, e o rococó, de fonte francesa e germânica, foram implantadas no Brasil pelos portugueses. O termo maneirismo é aplicado à arquitetura e às artes visuais do século XVII, anterior ao barroco. Então, influência aqui na arte brasileira, ok? Já o barroco é empregado para designar expressões artísticas do século XVIII. Então, o maneirismo vem lá do século XVII, o barroco já entra no século XVIII, 100 anos depois. Hoje divide-se ao rococó nas regiões de Minas Gerais, Pernambuco, e Rio de Janeiro e São Paulo. Os 3 estilos são empregados quase sempre na arte religiosa. As esculturas do barroco mineiro eram claramente reconhecidas pelos gestos dramáticos, o movimento dos corpos e o detalhamento por meio de inserções de ícones e outros acessórios. Por exemplo, aqui, o carregamento da cruz, que é uma escultura do Aleijadinho, grande artista brasileiro, né? Que ele fez de madeira policromada. Está lá no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, lá em Minas Gerais. Okay? Então, aqui, olha, mais carregamento da cruz, né? Passos da ceia, também, ó, aleijadinho. As principais características do barroco brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano. O profano é aquilo que não é religioso. Então, os principais artistas, temos as obras de Antônio Francisco Lisboa, que era mais conhecido como Aleijadinho, né? Que elas adquiriram um forte cunho religioso, porque era muito relativo a igrejas, né? Eram elaboradas em madeira e pedra-sabão. As principais esculturas de Aleijadinho estão no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, lá na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Tá? Grande artista brasileiro. Mineiro, né? Aí, ó, escultor. Aqui.
né? O Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Autor de várias obras que permaneceram até hoje. Seu apelido era Aleijadinho devido a uma doença que deixava seu corpo deformado. Olha aqui o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Né? A planta imita o Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. A escadaria está ornada por 12 estátuas de profetas. Estátuas essas que foram feitas por Aleijadinho. Tá? A configuração socioeconômica do Brasil colonial foi propícia ao desenvolvimento, foi favorável ao desenvolvimento do barroco ligado à religião católica. Existem inúmeros detalhes arquitetônicos de residências nas cidades mais ricas, né? Daquela época, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Ouro Preto. Então veja bem aqui, ó. O barroco brasileiro teve grande presença na região de Minas Gerais e é um tipo de arte que não rompeu com o Renascimento. Então aqui informação muito importante, ok? O barroco expressou a religiosidade católica. Opa, mais outra afirmação importante. Sem abandonar a exploração, dos sentimentos e o emprego de curvas que demarcavam a arte renascentista. Ok? Então, mesmo tendo uma característica da arte renascentista, que era o uso das curvas, ele conseguia colocar a exploração dos sentimentos, sentimento de sofrimento, de dor, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a pintura, né? Manuel da Costa Ataíde foi um pintor barroco mineiro. Tá? Costumava representar madonas, que eram senhoras, e anjos, com traços bem brasileiros. Suas obras encontram-se nos tetos das igrejas. É muito comum, né? Então veja aqui esse detalhe do teto da igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, né? Em Ouro Preto, Minas Gerais. Várias igrejas do Brasil têm lá no teto essas pinturas, né? Olha aqui, ó, o detalhe da Assunção da Virgem, ou Ascensão da Virgem, um painel mais conhecido, está lá na igreja de São Francisco de Ouro Preto. Manuel da Costa Ataíde. Já que ela tem traços brasileiros, né? Tem um rosto mais com a cara do nosso povo. E aqui vamos a outro tema aqui, a arquitetura barroca. Tá? Porque não eram só as pinturas, não eram só as esculturas. A arte se desenvolvia também em construções, nas arquiteturas. Então vamos lá. Durante o século XVII, a igreja teve um importante papel como mecenas na arte colonial. Mecenas quer dizer o quê? É a pessoa que bancava, que pagava pelas artes. Então, os artistas, para ganhar o seu pão, o seu dia a dia, o seu sustento, né? Algumas ordens religiosas, como beneditinos, carmelitas, franciscanos e jesuítas, que começaram a se instalar no Brasil desde a metade do século XVI. Então, essas ordens aí, ó, influíam bastante na vida brasileira. Então, aqui, ó, isso aqui é no Rio de Janeiro. Desenvolveram uma arquitetura religiosa monumental, cheia de monumentos.
traços europeus nas fachadas e plantas, fachadas, e plantas retilíneas, com simplicidade ornamental. Olha a igreja aí de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Ok? Então, um pouquinho mais de detalhe aqui sobre o barroco. Os autores e as obras. Bento Teixeira, com Prosopopeia, marco inicial do barroco brasileiro, em 1601. É um poema épico do estilo cancioneiro que procura imitar os Lusíadas. Tá bom? Então, começa com a literatura, né? Gregório de Matos escreveu poesia lírica, satírica e religiosa. Pois é, a poesia, né, também, ela instiga a música e ela também tem o seu cunho artístico, né? Ele não publicou nada na vida. O que conhecemos de sua obra é fruto de pesquisas, né? E aqui temos também o mestre Ataíde, um importante artista do barroco e rococó mineiro, que teve uma grande influência sobre os pintores de sua região. Então, Bento Teixeira, Gregório de Matos e o mestre Ataíde. Olha aqui os trabalhos. Viu aí? Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Mais uma vez, ele foi escultor, entalhador e, como estamos falando aí, ó, arquiteto do Brasil colonial. Né? Olha aí a igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Porto Velho. Ok? Então, temos aí, nessa igreja, temos aí uma influência do barroco aqui em Porto Velho. Olha aí. Uma vista de dentro da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Viu aí, ó? Outra representação de Pietà e os vitrais lá também. E aqui chegamos às nossas referências, né? Que são os livros onde a gente pesquisou, que usamos para nossas aulas, né? Espero, né, que vocês tenham assim entendido, bastante guardadas as informações importantes que eu grifei, tudo aquilo que é mais importante para o conhecimento do rococó, né? E aí, com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima aula.